Tesouros da Bíblia. Todos que nos ouvem nessa manhã. E essa manhã aqui na companhia do irmão Dirceu Silveira, vamos falar hoje sobre maldição hereditária. E aí, irmão Dirceu, existe maldição hereditária? Com certeza não, né? Olha, maldição hereditária, maravilhosa essa palavra que o senhor... É um assunto muito comentado nos dias de hoje, a gente escuta muitas coisas a respeito. E no culto de ontem, então, na igreja Segódia, a gente trouxe essa palavra. E o irmão Dirceu pediu, vamos fazer a mesma palavra hoje de manhã aí. Então, se alguém que escutar, que estava no culto ontem, escutar de novo, aí paciência aí, vamos anunciar para mais pessoas. Então, no que nós vamos se basear para falar isso hoje? Livro de Jeremias e livro de Ezequiel. Mas, principalmente aqui no livro de Ezequiel, né? Vamos trazer então por que os dois profetas. Então, só para a gente dar, vamos dizer assim, da base, que foi dois profetas que profetizaram a mesma palavra. Deus falou através de dois profetas a mesma mensagem. Qual é o contexto dessa palavra? O contexto é o seguinte, Ezequiel, Jeremias e Daniel são profetas contemporâneos. Eles profetizaram mais ou menos na mesma época. Aí mais ou menos aí no ano 500 e alguma coisa, 500, 600 aí antes de Cristo. Nesse período eles profetizaram. Então é um contexto de grande angústia lá para o povo de Israel, o povo judeu, porque Jerusalém foi destruída. Nabucodonosor era o chefe do maior império que tinha naquele tempo, né? Era uma coisa abrangente, praticamente o mundo conhecido da época. Era todo dominado por Nabucodonosor e o Império Babilônio. E eles tomaram Jerusalém, destruíram o templo e fizeram uma matança lá em Jerusalém, né? Levaram cativo o povo, Daniel foi cativo, né? Nessa empreitada do rei Nabucodonosor. E o povo ficou muito angustiado, talvez assim, muito sem entender o que estava acontecendo, mas a palavra aqui nos fala também que muitos não queriam assumir a sua própria responsabilidade naquilo que tinha acontecido. E começaram a culpar, não, essa situação está aqui por causa dos nossos pais. Então olha o que Deus fala. Vamos ver aqui em Jeremias, no 31 e 29. Deus fala assim, naqueles dias nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram. Então o que Deus fala aqui? Naqueles dias, daqui para frente, ou nos dias que estão por vir, vocês nunca mais vão dizer esse provérbio aí. Deus está proibindo expressamente eles de fazer esse provérbio. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotoarão. Então Deus está falando assim, a responsabilidade de cada um é individual. Não tem aqui, o que é esse comer uva verde, os dentes se embotoar? Dá a entender assim que quando tu come uma uva verde, uma uva liguenta, a boca fica liguenta, né? A sensibilidade dos dentes sente aquela liga. Isso pode significar isso. É como comer um caqui-liga, se alguém já comeu um caqui-liga, né? Vai todo feliz, né, com aquele caco chocolate, né? Vai dar aquela mordida e dá aquele caco branco liguento. Então,
dá a impressão que a boca fica assim, ou pode significar que os dentes se apodreceram, estragaram os dentes, né? Então, assim, alguém diz, meu pai comeu um caqui liguento e eu estou sentindo a liga na minha boca agora. Deus fala assim, gente, não tem nada a ver isso aí. Vocês estão fugindo da própria responsabilidade. Então, vamos ver aqui em Ezequiel 18, do 1 em diante, o irmão Dirceu vai ler. Esse já é outro profeta, né? Nós lemos em Jeremias e agora vamos ler em Ezequiel. Ezequiel 18. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que pensais, vós, os que usais esta parábola sobre a terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotoaram? Então é a mesma mensagem do outro profeta. Então, por dois profetas, dos profetas assim de mais relevância em Israel, Deus fala a mesma palavra. Então ela se confirma, né? Não é algo isolado. Então, assim, e Deus aqui faz um questionamento para aquele povo. Qual é o problema de vocês? Que vocês não querem assumir a responsabilidade de vocês? É tudo os pais de vocês? Meu pai fez isso e acontece isso? Não. Aí Deus fala assim no 13, assim vivo eu, diz o Senhor Deus, que não mais usareis esse provérbio em Israel. Então aqui de novo, né? Aqui sim, aqui nesse que é até mais enfático, né? Deus proíbe terminantemente eles de usar esse provérbio. Em outras palavras, Deus fala assim, eu não me agrado do que vocês estão falando. Eu não quero mais que vocês falem isso. Porque não é assim. Lê o próximo, irmão. Vamos ter que ir rapidinho. O número 4, eis que todas as almas são minhas, como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então Deus fala assim, todas as almas são minhas. Tudo é meu. Eu fiz o Pai e eu fiz o Filho. E o pai tem a responsabilidade dele, o filho tem a responsabilidade dele, a mãe tem a responsabilidade dela, o filho, a filha tem a responsabilidade dela. As almas são minhas, cada um é responsável pelas suas atitudes. Cada um vai dar conta e vai sofrer a consequência do seu pecado, da sua má ação e também vai colher os frutos da sua boa ação, da sua boa conduta. Vamos lá. O número 5, sendo, pois, o homem justo e praticando juízo e justiça. O 6, não comendo sobre os montes, nem levantando os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando à mulher na sua separação. Então Deus fala aqui no 5 e no 6, né? Gente, o que fizer o que é certo, o que fizer o que é justo, esse vai viver. Você não vai sofrer consequência dos pais andando em retidão. Deus fala assim, não tem maldição hereditária para quem faz o que é reto. É que a maldição hereditária, a gente, vamos assim, entende mais como algo no mundo espiritual, né? Isso é algo que se desenvolve no mundo espiritual. Essa maldição é algo que se desenvolve no mundo espiritual. E Deus está falando aqui, no mundo espiritual, isso não se desenvolve não, entendeu? O que um pai pode deixar para um filho? Bom exemplo, mau exemplo. E características genéticas, né? O meu pai era careca, me deixou a herança de careca. Essa herança nós adquirimos, né? Alguns traços de personalidade, pela convivência, né? Exato. Deixa como o pai, vamos dizer assim, se comporta, a tendência é o filho imitar algumas coisas. Então, assim, e o que Deus está falando aqui, Gente, vocês estão fazendo algumas coisas que me desagradam. Então, assim, o que aconteceu com aquela geração? Aquela geração viu os pais deles pecar, fazer isso que Deus está falando, que Deus dá uma lista de comportamento inadequado daquele povo. E vamos dizer assim, e os filhos viram os pais se comportar inadequadamente e contrário à vontade de Deus. E os filhos não se arrependeram, mas andaram no mesmo caminho dos pais. Então, por isso veio a destruição para Jerusalém, para Israel. Se os filhos tivessem convertido, se humilhado diante de Deus, certamente Deus não tinha destruído a cidade. Certamente eles tinham sido salvos. Porque isso aconteceu anteriormente. Teve reformas, vamos dizer assim, os reis de Israel fizeram reformas religiosas que tiveram resultados, vamos dizer assim, concretos. Que o juízo de Deus já tinha vindo. Ele diz, vou destruir porque vocês, eu vou tirar vocês daqui porque vocês anularam a minha aliança. Aí o povo se arrependeu, os reis
trouxeram, vamos dizer assim, dirigiram o povo para um arrependimento, para uma restauração da comunhão com Deus, e Deus não. Vocês se arrependeram, eu vou dar um livramento para vocês. Assim é na vida da gente. O que acontece então? Se a gente, vamos dizer assim, vendo, né, alguma coisa inadequada dos nossos pais, nós andar no mesmo comportamento, nós vamos sofrer a mesma consequência. Agora, se nós mudar a nossa atitude e ver que não, esse caminho não é bom, né, a gente não vai sofrer as consequências do erro dos nossos pais. É isso que Deus está falando aqui. Então, assim, ele fala aqui, né, em comer sobre os montes e tal. Isso era um costume que aquele povo tinha, de fazer ídolos e tal, que tinha ídolos de fertilidade da terra, ídolo disso, ídolo daquilo, né, superstições, né? E eles iam em cima dos montes e faziam sacrifícios a esses deuses, enfim, faziam oferendas a esses deuses. E Deus não se agradava disso, não se agrada até hoje, né? Deus é Deus, Deus é espírito, tem que ser adorado em espírito. Então ele reprova essas atitudes, e isso para Deus é uma provocação. E fala outras coisas, né? Como contaminar a mulher do próximo. Isso se refere a alguém que se relaciona com mulher casada, que já tem compromisso com alguém. E Deus também olha isso, o comportamento nosso como ser humano, nosso relacionamento. Deus também, né, ele contempla essas coisas, e tem coisas que não agradam a Deus, e essa é uma delas. Aí fala de não se chegar a mulher à separação, uma lei que Deus tinha em Israel, que a mulher, nos dias de regra, o homem não se relacionava com ela. Coisas simples, né, irmão? Coisas básicas, mas que Deus contempla, né? Aí no 7 fala também, não oprimindo a ninguém, tomando o devedor o seu penhor, não roubando, olha, dando o seu pão ao faminto, cobrindo nu com vestes, né? Isso. Então, esse tipo de relacionamento pessoal, como não existia banco na época, então eles emprestavam dinheiro um para o outro, quando alguém se pegava, isso era lei, né? Para atender o irmão, para não deixar o irmão, vamos dizer assim, passar fome. Exato. Então Deus, assim, você quando emprestar dinheiro para alguém, você não cobre juros abusivos, né? Não faça isso, né? Se aproveitar da situação de dificuldade do próximo. Eles empenhoravam as ferramentas, utensílios de valor, sei lá, uma enxada, um machado, né? Então empenhorava aquilo para tomar um empréstimo, e quando ele ia pagar o empréstimo, o que tinha emprestado o dinheiro, queria, vamos dizer assim, empenhorava lá um machado por R$10. Aí ele conseguiu os R$10, ia lá tirar do penhor o machado, o que tinha emprestado dinheiro já queria 20. Entendeu? Senão não devolvia o machado. Essas coisas todas, né, que são coisas simples, né, do cotidiano, do dia a dia, mas olha como Deus, né, olha esses detalhes e vê a maldade, consegue ver a maldade. Aquele que rouba, né, aquele que tenta tirar o que é do outro. Deus também olha essas coisas, Deus não se agrada dessas coisas. Então, assim, a palavra sempre diz, né, Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? O pecado traz consequências. Então, e aí Deus também fala aqui de estender a mão para o necessitado, né? Deus sempre olha essas coisas, isso agrada a Deus. Todas as almas, Deus fala, todas as almas são minhas, então todos foi Deus que criou, a todos foi Deus que deu vida. Deus deu vida para aquele que tem uma condição social menor, aquele que tem uma condição social pior, que passa necessidade, todos foi Deus que fez. Aquele que é mais, vamos dizer assim, inteligente, aquele que não tem entendimento das coisas, aquele que vive uma vida de miséria e nem sabe por que está naquilo, nem sabe como sair daquilo, aquela alma também é de Deus, foi Deus também que fez aquela alma. Com certeza. Então vamos adiante aí. Vamos ao 8, né? Pode ler, não dando seu dinheiro à usura e não recebendo demais, desviando a sua mão da justiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem. É mais ou menos isso que o senhor já falou, né? Isso, andando nos meus estatutos e guardando meus juízos e procedendo segundo a verdade, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então Deus faz aqui uma promessa, né? Se vocês consertarem essas condutas, Deus, o profeta, né, através da inspiração divina, ele lista esses erros aqui que o povo estava cometendo. Com certeza tinha muito mais, né? Mas assim, é uma lista talvez dos principais, assim, o que, vamos dizer assim, mais desagradava a Deus, o que mais eles faziam assim que era desagradável a Deus. E Deus falou assim, se vocês mudarem esse comportamento, vocês vão viver. Vocês não vão ser condenados assim no mundo espiritual por esse comportamento. Então,
aqui até Deus não enfatiza tanto, né, vamos dizer assim, a consequência material, assim, física, que dá para enxergar. O que Deus fala aqui é algo espiritual, porque Deus fala assim da morte da alma. O que é a morte da alma? A morte da alma é a separação eterna, né, do nosso espírito, da nossa alma com Deus. Então a morte física é uma coisa, mas a morte da alma é muito pior. Muito pior. Porque se nós morrer fisicamente, morrer, e a nossa alma está com Deus, a nossa alma vive com Deus. Mas se não tiver... É isso que Deus está falando aqui. Exato. Então vamos lá, pro 10. O 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas... E no 11, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher do seu próximo, até aqui, né? Então aqui até o 12 e o 13 também fala, repete aqueles mesmos preceitos aí dos versículos anteriores, né? É, exatamente. Então aqui, então Deus fala aqui, ó, no 13 então fala, ó, e emprestar... não viverá, ó, então assim, emprestar com usura e receber demais, viverá esse. Não viverá todas essas abominações, ó, não viverá. Todas essas abominações que fez, certamente morrerá e o seu sangue será sobre ele. Então o que Deus fala aqui, ó? Então se um pai gerar um filho, né, que não obedece os preceitos de Deus, que é malvado, que, né, tudo que ele faz prejudica o próximo, tudo que ele faz é maldade, provoca a Deus, é idólatra, tem todos os preceitos que Deus estava falando aqui, ele não praticar, mas sim ele fizer tudo ao contrário. Enfim, em suma, um perverso, né? Um malvado, um perverso, uma pessoa que não tem valor nenhum, que não sabe conviver em sociedade, que só prejudica o próximo. Então o que Deus está falando aqui? Ó? O pai não tem nada a ver com isso. O pai ensinou. Enquanto teve na guarda do pai, enquanto o pai teve domínio sobre o filho, o pai fez ele andar no caminho certo. Mas no momento em que ele saiu da tutela do pai, que foi viver, vamos dizer assim, a sua vida de adulto, ele praticou tudo que era errado. E desagradou a Deus. Então assim, não vai o pai sofrer a consequência, espiritualmente falando, irmãos, não vai o pai sofrer a consequência do que o filho fez. Não vai. Deus está falando aqui, ó, não é exatamente, eu que falo, né? É Deus que fala, não vai. É verdade. O erro do filho cai sobre a cabeça dele. Por isso que Deus fala, todas as almas são minhas. Então, a individualidade de nós com Deus. O nosso individual, o nosso particular com Deus. Nem o marido tem, vamos dizer assim, sofre a consequência pelo erro da mulher no mundo espiritual, né? Se a mulher, vamos dizer assim, daí entra aquela palavra, né, que Jesus fala, né, 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado, 2 estarão na cama, um será tomado, outro será deixado. Não quer dizer que só 50% que é de Deus, né, que Deus vai recolher, que vai... Quer dizer o seguinte, que um não pode carregar o outro espiritualmente falando. Exatamente. Vamos ver então o 14. Eis que também se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez e, vendo-os, não cometer mais coisas semelhantes. Então aqui, ó. Então ele fala do outro ponto, ó. Tem um pai perverso, um pai que andou errado, né? Um pai, vamos dizer assim, que gerou um filho, às vezes abandonou o filho e viveu uma vida torta, deixou a mãe, deixou o filho, deixou a filha numa situação miserável, passando dificuldade. E esse filho, essa filha vê o comportamento, as consequências do comportamento do pai se comportar de uma forma diferente. Ele não vai sofrer as consequências. O que acontece que as pessoas confundem é que às vezes o mau exemplo do pai, o mau exemplo da mãe, uma mãe perversa que abandona a família, né, vamos dizer, influencia os filhos para as coisas ruins, o pai e a mãe exercem influência, né? Então essa influência, esse mau exemplo, vamos dizer assim, contamina o caráter do filho e da filha. E o filho e a filha andando no mesmo erro sofrem a consequência também. Mas se o filho for sábio e observar, peraí, né, o que meu pai fez, o que minha mãe fez, foi inadequado, eu sofri por isso, meus irmãos sofreram por isso, a minha mãe sofreu por causa do meu pai sofreu por causa da minha mãe, e a pessoa se comportar de uma forma diferente,
ver o mau exemplo e mudar, vamos dizer assim, mudar a forma de agir perante Deus, no mundo espiritual não há, essa pessoa vai ter vitória. Não há maldição para essa pessoa. É Deus que está falando aqui. Nós temos que prestar atenção que não são teorias aqui, mas é Deus está confirmando a palavra dele. Exatamente. No 17 diz assim, ó, desviar do aflito a sua mão, não receber usura em demasia, fazer segundo os seus juízos e andar nos meus... E fazer segundo os meus juízos, Deus falando, né? Segundo os meus é Deus, né? Exato. Meus juízos, e andar nos meus estatutos. Esse tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Então no 17 ele confirma, ó, eu não vou, né, trazer a consequência do erro do pai sobre o filho. Com certeza. Deus está falando aqui. Aqui fala da morte da alma. Morte da alma. Então, vamos no 18. Então. 18. Seu pai, porque praticou a extorsão, roubou os bens do irmão e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele morrerá pela sua iniquidade. Então aí, ó, Deus de novo confirmando. Ó, o que o pai fez errado é problema do pai, não é do filho. Vamos para o 19. 19. Mas dizeis porque não levará o filho a iniquidade do pai? Então olha aqui, ó. O que aconteceu? Então Deus fala tudo isso, Deus falando isso, com certeza Deus já vinha falando isso. Quando o profeta escreve, Deus já vinha alertando o povo acerca dessas coisas. Mas aí o que o povo teimoso falava? Mas por que dizeis? Ó, então, quando Deus fala assim, é o povo que está dizendo. Por que dizeis? O povo diz. Por que o filho não levará o pecado do seu pai? O povo pergunta, mas como assim que o filho não leva o pecado do pai? Então o povo ainda insistia com isso. Então mesmo Deus falando e alertando, havia uma insistência do povo em não assumir a sua própria responsabilidade sobre os seus atos. Ele queria jogar a culpa no pai, na mãe, queria jogar a culpa não sei no que, no avô e no bisavô, e sempre a culpa é dos outros, né? Aquela tendência que nosso ser humano tem. Eu não fiz nada, eu não tenho nada a ver com isso. Mas... eu nunca fiz nada para ninguém, entendeu? Aquela tendência que a gente tem. Como muitos dizem na hora, é tudo santinho. Ninguém fez nada, mas tem culpa no cartório, né? De jogar a culpa no outro, exatamente. Então, assim, e essa insistência a gente vê até hoje, né? Até hoje, essa, vamos dizer assim, essa doutrina da maldição hereditária é amplamente difundida, mas não tem, assim, não tem uma base bíblica firme, não tem uma base bíblica fundamentada. E eu estou falando do Velho Testamento. Estou falando de mais de 2.500 anos atrás, Deus falando isso. Se nós ir lá para o Novo Testamento, para o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para a redenção, em que o sangue foi derramado, toda a maldição foi quebrada. Se havia alguma dúvida ainda aqui, lá toda a maldição cai por terra. Nós somos nova criatura em Cristo Exatamente. Jesus. E se nós não tiver fé suficiente para acreditar nisso, não sei o que faz sentido. É verdade. Mas nós estamos trazendo aqui no Velho Testamento já para dar uma base, vamos dizer assim, do pensamento de Deus, para tentar conhecer Deus, conhecer como Deus nos enxerga, já desde o Antigo Testamento. Ainda antes do tempo da graça, Deus já anula. Antes do tempo da graça, Deus já anula essa condição de maldição hereditária. Vamos lá então. Porque o filho praticou juízo e justiça, guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. Então Deus fala assim, ó, por que vocês estão insistindo com isso? Se vocês andarem em justiça, vocês vão viver pela justiça. Vocês não vão morrer. A alma de vocês vai estar salva. É isso que Deus fala. Vamos ver o 20. Porque o 20 ele fala isso. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Se a gente só lesse esse versículo, não explicasse nada, já estava tudo explicado. Já estava tudo explicado, realmente. Então daqui é muito claro. Deus reafirma tudo que ele tem falado até agora. Por que Deus vem reafirmando? Deus fala e os versículos vão fazendo afirmações e reafirmações. Por causa da insistência e da teimosia do povo. Porque Deus conhece o nosso íntimo, o nosso pensamento, o que nós estamos pensando agora, o que está no nosso coração. Antes de nós pensar, Deus já sabe os nossos sentimentos. Quando nós lemos a palavra de Deus e anunciamos,
e nós não concordamos com o que está dizendo, mas acho que não é bem assim. Assim estava aquele povo lá, acho que não é bem assim, eu acho que tem mesmo, eu acho que influencia, eu acho que tem essa maldição. Então, como Deus conhecia o coração deles, o pensamento, Deus já, não, vocês estão me perguntando, vocês estão insistindo numa coisa que eu não confirmo, numa coisa que eu estou dizendo para vocês que não é assim. O 21 diz assim, ó, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos para praticar juízo e justiça, certamente viverá e não morrerá. Então aqui fala, né, irmão Dirceu, da conversão. Exatamente. Se a pessoa se converte, muda a vida? Muda, com certeza muda, pastor. Porque olha, eu vou dizer uma coisa, eu fiz muita coisa errada, na verdade. Eu vivia no mundo, mas apesar de ter nascido em berço evangélico, depois saí para o mundo, mas depois da minha conversão, assim, foi maravilhosa. Hoje a vida com Deus é outra, não tem explicação, né? Hoje Deus é tão maravilhoso que o que Ele faz na vida da gente, e hoje eu digo com certeza, eu parei, inclusive, logo que eu vim para Beltrão, citar uma coisa bem rapidinha, eu ia nas festas de final de ano, o pessoal canta eu cantava a música do mundo. Aí eu já avisei eles, eu falei, eu só vou o dia que vocês me convidarem, mas para mim não cantar, porque eu saí do mundo, eu não tenho mais nada a ver com aquilo, eu só louvor a Deus, então eu não canto mais. Amém, é bom a gente viver para Deus, né? Com certeza, pastor, com certeza. A gente servir a Deus e viver para as coisas de Deus. Então aqui, isso que Deus está falando, olha, se alguém andar no erro, né, andar fazendo coisa errada, vamos dizer assim, vamos citar algum exemplo. Alguém que for ladrão. Isso. Né, sofreu a consequência, foi lá, foi preso e tal, mas lá ele reconhece que está errado, que a vida que ele está levando é de erro, que ele prejudica o próximo fazendo isso, que ele pega o que não é dele, que ele não trabalhou por aquilo. E ele mudar de vida, pagar a sua pena, mudar de vida, e não praticar mais, e for servir a Deus, e for trabalhar, fazer o que é reto, o que ele fez no passado, né? Para Deus, espiritualmente falando, Deus não vai trazer a lembrança. Ele pode sofrer a consequência natural de quem faz um erro e tem que pagar uma pena, né, nas leis que nós temos nessa terra. Mas assim, espiritualmente falando, no mundo espiritual, Deus não vai trazer a condenação daquilo que ele fez. É isso que Deus está falando, porque ele mudou o pensamento, se arrependeu, mudou a atitude. E é isso que Deus quer de nós. Que nós façamos uma análise de consciência, vejam onde nós erramos e mude a atitude, mude a forma de agir. Nós, irmãos, como seres humanos, né, como o irmão de você estava falando, nós não somos santos. Nós não nascemos santos, nós não vivemos assim, vamos dizer assim, sem errar. Todos nós erramos em algum ponto. Uns erram mais, uns erram menos. Uns erram tanto que a consequência é a perca da vida, né? Leva uma vida tão torta que acaba perdendo a vida antes. Mas assim, Deus tem prazer em que nós mude de atitude e sirva a Ele. Ó. No 22, de todas as suas rebeliões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela sua justiça que praticou viverá. Então Deus confirma aqui, ó. Então quem tem uma vida torta, uma vida errada, né, que sabe que está errado, todo mundo na consciência sabe que está errado, é verdade. E levar uma vida torta. Então assim, se alguém está levando uma vida toda errada, fazendo tudo que não agrada a Deus, mas a partir de você, não, eu vou servir a Deus agora, eu vou deixar essa vida para trás, Deus faz um compromisso nessa manhã aqui, diz assim, ó, que eu não vou me lembrar de todas as rebeliões que cometeu. As rebeliões, o que é rebelião? É a atitude contrária à vontade de Deus. Como é que eu sei a vontade de Deus? Bom, leia a Bíblia. Na Bíblia aqui está toda o nosso manual diário, né? Aqui está toda a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai ensinar. Amém. Aleluia. No 23, então... No 23, desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, não desejo antes que se converta dos seus caminhos e viva. Então aqui Deus está falando que não tem morte, não tem prazer na morte do ímpio. Aquele que tem a vida toda errada, longe da presença de Deus, contrária à vontade de Deus, vamos dizer assim, aquele que vive em rebelião a Deus. Aqui que a gente vê muito hoje pessoas que são rebeldes contra Deus. Deus instituiu lá, fez macho, fêmea, e aí tem pessoas que se rebelam contra a natureza que Deus deu.
Isso é uma rebelião contra Deus. Não, mas eu nasci homem, mas eu quero ser mulher. Eu nasci mulher, mas eu quero ser homem. É uma rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Deus não se agrada disso. Que... Né? E a gente, assim, espiritualmente falando, isso é contrário à vontade de Deus. Ah, mas Deus instituiu a família dessa forma, marido, mulher, filhos, então daí tem a base de toda a sociedade. Ah, mas eu acho que a família não pode ser assim, tem que ser diferente com um marido e duas mulheres, um marido, enfim, são as, vamos dizer assim, são as rebeliões que se fazem hoje contra os princípios de Deus, contra o que Deus estabeleceu. Então Deus fala assim, ó, gente, se vocês viver nessa rebelião aí, não vai dar certo, a alma de vocês vai morrer, e eu não tenho prazer. Com vocês certeza. Quando, vamos dizer assim, fisicamente nós desaparecer dessa terra, mas no espírito e na consciência nós vamos continuar. E se nós viver uma vida de rebelião contra Deus, contrária aos princípios de Deus, desafiando Deus nos seus princípios, nós não vamos ter parte com Deus na eternidade. Com certeza. Deus fala e Deus não tem prazer nisso. Quando um bandido, né, aquele perverso, maldoso, que vive de fazer maldade, morre, Deus não tem prazer na morte dele, porque a alma dele é eternamente separada da presença de Deus. Deus tem prazer o quê? Que ele se arrependa, mude de atitude e venha obedecer os princípios de Deus e venha ser bênção no meio da sociedade, venha ser bênção no meio dos outros. Pois é, isso, pastor, realmente é como eu ouvi agora esses dias uma pregação, o senhor também, eu acho que estava na sexta-feira no culto, né, que de um bandido que nos últimos momentos, assim, ele, sensacional, ele falou, Deus, Jesus me salva. Então, no último momento, ainda ele teve a oportunidade de se arrepender. Foi a irmã Cris, né? Isso, foi a irmã Cris que pregou. Então, assim, ó, a mesma coisa o ladrão da cruz, né? Exatamente. A mesma coisa o ladrão da cruz. No último momento, mas eu tô errado. Não, eu tô errado. Ó, Jesus, tu é justo, tu é Deus, reconheceu, viu que ele era Deus. Lembra-te de mim. Dimas, né? Então, assim, ó. Então, a irmã Cris trouxe um testemunho também de um rapaz que estava nos últimos momentos de vida, né? Isso. E o cara, né, o policial gravou ele, se arrependendo ali nos últimos instantes de vida, se arrependendo e clamando pela misericórdia. E eu creio que Deus salvou ele, irmão. Porque eu também creio, com certeza. Só que nem todos têm essa oportunidade. Nem todos. E nem todos se arrependem mais. Tem alguns que a consciência ela fica tão maldosa, aquela pessoa fica tão má, dá tanta vazão à maldade, que ela não se arrepende. De pessoas dizendo assim, eu quando morrer quero ir para o inferno mesmo. Ela já foi tomada, né, pastor? Ela já é do outro. Então vai indo. Vai. Não é o nosso caso, né? Não é, não. Não, o nosso caso é bem diferente, então, graças a Deus. Se alguém quer ir, paciência, mas por lá nós vamos descobrir como é que é, né? Vai, então vai. Na dúvida eu fico com Deus. Eu também, com certeza, sempre, né? Então é isso que Deus está falando, Deus não tem prazer na morte limpa. É claro, assim, mas aí, irmão, mas aqueles que exercem autoridade como policial, como agentes da lei, eles têm a autoridade e a legalidade para usar, usar de força letal em cima daquele que está fazendo mal à sociedade. Então, assim, um policial, um agente de segurança no seu ofício, se ele vier tirar a vida de algum perverso que quer fazer mal para os outros, ele não tem juízo sobre ele, tá? Porque a espada é para aquele que não obedece à lei. A Bíblia também, em outras palavras, relata aqui que o perverso acaba morrendo, né? Na sua maldade. Exato. O violento morre com violência. Então, tem que endireitar o caminho enquanto a vida. Depois da morte não tem mais como endireitar, não. Com ferro fere, com ferro será ferido, né? A consequência da nossa atitude exatamente cai sobre a nossa cabeça. Vamos lá, o 24. 24. Mas, desviando o seu justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá, de todas as justiças que tiver feito, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então, o que o povo falava? Não, mas lá Abraão serviu a Deus, Abraão fez aliança com Deus, Jacó e não sei o que, começava a lembrar, e Davi serviu a Deus, Salomão fez o templo. Por que agora nós estamos nessa situação? É que a situação deles era de calamidade, né? Uma cidade destruída por um exército inimigo.
e os parentes mortos, filhos mortos, pais mortos, né? Pessoas assim, famílias dizimadas e interrompidas pela matança que foi essa obra, e muitos feitos escravos. Então, o que Deus fala aqui, irmão Dirceu? Irmão, nós temos crédito com Deus? Olha, assim, eu creio que no sim, sentido né? que eu quero dizer assim, ó, se nós vivemos uma vida com Deus e depois nós quiser levar uma vida torta, aquilo que nós fizemos com Deus serve de crédito para nós poder viver uma vida torta? Na verdade, se nós morrermos aí sem Deus, nós não temos crédito nenhum, porque tudo que nós fizemos acaba ali, né, pastor? Como o senhor... Então, para ver como Deus é justo, né, irmão Dirceu? Exato. Deus é justo, ó. Deus fala assim, ó, se vocês andarem numa vida torta, numa vida... Né, pecaminosa, digamos. Pecaminosa, que não me agrada. Uma vida, assim, exato. Uma vida que não agrada a Deus. E vocês se converter, né, e mudar de atitude e passar a ter atitudes condizentes com uma vida que agrada a Deus, uma vida cristã, eu não vou me lembrar que vocês fizeram de errado. Mas se for o contrário, vocês tiverem uma vida comigo, tiverem uma vida de cristão que agrada a Deus, e daqui a pouco vocês resolverem mudar de lado e fazer tudo que me desagrada, porque dizem assim, não, eu tenho crédito com Deus, eu fiz isso para Deus, eu fiz aquilo, eu sempre fiz tudo certo, agora eu vou andar um pouco na vida torta, vou andar errado. Agora eu vou roubar, vou matar, agora eu vou que nem, né, eu vou ser imoral, vou ser impuro. Deus fala assim, ó, não adianta. Tudo aquilo que tu fez de bom, eu também me esqueci. Como eu me esqueço do pecado, eu também me esqueço do que tu fez de bom. E se tu mudar de vida e quiser levar uma vida torta e morrer na vida torta, não tenho compromisso contigo. A tua alma vai morrer. Não tem tua volta, alma né, tá pastor? Para sempre longe de mim, separada de Deus. É verdade. Porém dizeis, não é direito o caminho do Senhor, no 25, né? Isso. Não é direito o caminho do Senhor. Então o povo de novo, não, Deus, não pode ser assim. De novo o povo já vai questionar Deus. Não, Deus, não, tu tá errado, Deus. Teu caminho não é direito. Tu não tá sendo justo com nós. Será que Deus é injusto, irmão? Não, Deus é justo, né? Deus é justo, ele é justo sobre todas as coisas. Ele é... a gente que não entende às vezes a gente não de Deus. entende, às vezes, porque muita gente quer fazer as coisas. Eu já tentei fazer isso da minha maneira, da minha vontade, mas agora não. Então, que seja feita a vontade de Deus em tudo que fizermos, né, pastor? Então Deus fala assim, ó, não é porventura direito o meu caminho, não são os vossos caminhos torcidos. Então Deus fala assim, não. O povo diz, não, Deus, não é direito o teu caminho. Deus fala, não, vocês estão dizendo que não é direito o meu caminho? É torto o caminho de vocês, não, o meu caminho é reto, eu sou Deus. Eu sou o próprio caminho. Jesus Cristo é o próprio caminho, é o caminho. Aí a sociedade hoje diz assim, não, o caminho de Jesus não é direito. O caminho da Bíblia tem até aí, né, vamos dizer assim, supostos pastores aí, e líderes religiosos querendo atualizar a Bíblia, porque dizem, esses estão falando, né, o caminho de Deus não é direito. A palavra não é certa, tem que atualizar, tem que modificar ela conforme o nosso sistema de modo de vida hoje. Não é assim, a palavra é atual e o caminho de Deus é direito. Viu como essa tentativa de deturpar o caminho de Deus, de deturpar a palavra de Deus, não é de agora. Nós estamos falando de mais de 2.500 anos atrás. Então, isso é algo diabólico, maligno, são doutrinas de demônios, doutrinas infernais, que querem, vamos dizer assim, modificar o comportamento da sociedade nos dias de hoje e queriam modificar isso já lá na antiguidade. Sempre foi uma tentativa diabólica de deturpar os princípios que Deus estabeleceu para a nossa convivência social e para a nossa família, né, para destruir a família e destruir a nossa comunhão com Deus. Em resumo, né, pastor, tem gente que já taxa Deus assim, então, como banco, né, que se tem crédito, não, né, e outros aí, como o senhor acabou de dizer agora, que eles já acham que o que o senhor disse aí agora sobre os caminhos tortuosos, que tentam deturpar, na verdade, eles tentam mudar a palavra de Deus. Por que mudar? A palavra de Deus é uma só, ela é pura. É porque, assim, irmão, nós temos que se adequar à vontade de Deus. Exatamente. E não Deus se adequar às nossas paixões, Ele é soberano, aos nossos né? desejos, enfim. No 26 diz assim, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, ele morrerá por ela. Por sua iniquidade que fez morrerá. Então Deus confirma aquilo que nós estamos falando. Ó. Lê o 27 para nós, irmão.
Mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu, e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Então, Deus confirma de novo o que nós estávamos falando, ó. Então, convertendo-se o ímpio. Então, Deus fala assim, vale para os dois lados. Olha como Deus, né, vai passando os versículos e Deus vai falando basicamente a mesma coisa. Por que Deus confirma? Porque o povo teimava, Deus falava, o povo teimava em não dar ouvido à voz de Deus, não acreditar em Deus, a dizer não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. Até hoje é a mesma coisa. Não, mas tem maldição hereditária. Não, mas tem que ter isso. Não pode. Aconteceu isso e aquilo é isso. E começa a criar um monte de caso, um monte de situação, acharem um monte de coincidência, porque tem que existir. Não é, Deus fala que não existe. Deus fala, não é assim. Não, mas é assim. Não, mas não é assim. Olha a teimosia do ser humano, né, irmão Dirceu? É verdade. Vamos lá pro 28. Pois que reconsidera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. 29. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito, porventura não são direitos os meus caminhos, ó casa de Israel? E não são tortuosos vossos caminhos? Aí de novo que nós vamos lá, até aquela teimosia. Vamos exatamente, vamos pro 30. 30, então. Portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões e iniquidades, e não vos servirá de tropeço. O que é não vos servirá de tropeço? Então, de novo, Deus confirma aqui, ó, os pecados que vocês praticaram e a forma de vida inadequada em que vocês tiveram até agora, se você se converter e andar em justiça e em juízo, eu não vou trazer a consequência no mundo espiritual dessas transgressões. Eu não vou trazer. Então, assim, o que a gente entende quanto a questões familiares, assim, de filhos, né, que andam nas mesmas práticas dos pais, o pai foi alcoólatra, o filho vai ser também. Primeiro, um mau exemplo. E, né, o pai deu um mau exemplo, entendeu? Então, o exemplo fica na mente do filho. É verdade. Então, o filho ele pode ter, vamos dizer assim, ele pode ter um agir de imitar o pai ou de fazer diferente do pai. Vai muito da personalidade de cada um, da força de vontade de cada um, vamos dizer assim, da percepção de cada um daquele modo de vida foi inadequado. No mundo espiritual, como é que pode isso funcionar, né? Vamos dizer assim, quem incita o homem à maldade, a fazer coisa errada, a destruir a própria vida, nós sabemos que nós temos, né, no mundo espiritual o Satanás, o diabo. Exato. Né? Que ele vem, vamos dizer assim, ele é o enganador, é o mentiroso, é aquele que vem tentar incitar o homem à maldade. Então, assim, vamos dizer assim, o mesmo mundo espiritual, vamos dizer assim, que age sobre a vida de uma pessoa para levar ela para o erro, do pai pode agir sobre a vida do filho. Isso no mundo espiritual. Mas aqui Deus está falando assim, mas se você, né, tomar consciência disso, se você vê que o mesmo espírito que agia sobre o teu pai lá, que fazia teu pai fazer tudo errado e prejudicar toda a tua família, se você deixar esse mesmo espírito agir sobre você, claro que você vai ser igual. Mas certeza. Isso não é uma maldição de Deus. Não. Isso não tem nada a ver com maldição nada de Deus. A ver. Deus não está te amaldiçoando. É você que, então, se você escutar a palavra de Deus e se converter, esse mundo espiritual não tem mais ação sobre você. É verdade. Se você não, Deus, eu quero andar na tua presença. Então, Deus está falando aqui, vamos dizer assim, os teus pecados é que podem ser de tropeço. Então, o que Deus está falando? O que teu pai fez de errado não vai fazer tu tropeçar, não vai trazer a consequência no mundo espiritual sobre a tua vida. Mas o teu pecado é que está trazendo consequência espiritual. Então, se tu te converter, os erros que tu cometeu no passado não vai trazer consequência espiritual sobre a tua vida. Tu não vai perecer, a tua alma não vai morrer. Deus está reafirmando de novo. Por quê? Porque o povo continuava teimando. Não, Deus, não é bem assim, não é bem assim. Nós estamos sofrendo por causa dos pais. Nós sofremos isso por causa do nosso pai. Aconteceu isso porque nossos pais pecaram. Não, Deus fala, não é porque vocês pecaram que aconteceu isso. Não é porque vocês são os pais.
se convertam. Deus chama o arrependimento, Deus Exato. chama a conversão. É isso que Deus está fazendo. E às vezes naquele tempo e está fazendo nessa manhã. E espiritualmente, né, pastor, como o senhor falou, a salvação, tudo é individual, essas coisas são individual, não adianta, pelos outros nós não vamos fazer, e nem eles por nós. No 31 aí, leu 31. 31. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que razão morrereis, ó casal de Israel? Aí que tá, né? Aí quando a gente aceita Jesus, a palavra diz que a gente é feito nova criatura. Exatamente. Nova criatura. Então o que Deus quer produzir em nós? Um novo coração, um novo espírito. Aí quando fala de coração, fala de consciência, fala do centro das emoções. Então uma nova maneira de nós ver as coisas. Um novo espírito, aquele espírito mau, ruim, distante de Deus, que só quer fazer maldade, esse espírito tem que ser transformado entre nós. Com certeza. Nós temos que abrir o nosso coração e dar vazão às coisas de Deus, para que nós tenhamos o amor de Deus derramado sobre a nossa vida. E nós mudamos nossas atitudes, nós mudamos a nossa forma de pensar. O que Deus fala? Vocês têm que mudar a forma de vocês de pensar e de agir. Se nós mudar a nossa forma de pensar, de ver as coisas, nós vamos mudar a nossa forma de agir também. E é isso que Deus está falando, é isso que Deus quer. Ó. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Então Deus fala de novo, eu não tenho prazer que vocês morram dessa forma. Eu não tenho prazer que vocês morram longe de mim. Eu quero que vocês se convertam e vivam em mim. Mude o seu pensamento, mude o coração de vocês. Se vocês der lugar a mim, se vocês se arrepender dos pecados, dizer, Deus me ajuda que eu quero mudar, eu vou dar um novo coração para vocês. Amém. É isso que Deus fala. Deus. E Deus fala isso nessa manhã também. Glória a Deus, pastor. Amém. Então vamos no último para nós encerrar aqui. Vamos ler então lá em Romanos. Romanos 8, acho que o senhor falou. 8, 1 e 2, né? Romanos 8, 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2. Acho que é. Lê, vamos ver se é. Vamos ver uma coisa aqui. Romanos 8, deixa eu ver uma coisa. Romanos. Deixa eu ver, só achar aqui. Só um minutinho aqui. Então esse é o nosso Deus. Então isso é falado no Antigo Testamento, tá? Lá no tempo da lei. Que a lei era de bênção e maldição, realmente. O pecado trazia consequência de maldição. Mas aqui Deus fala que o pecado traz consequências de maldição no individual. Não é o pecado de um transfere para o outro. Isso Deus está anulando aqui. E Deus faz aliança e confirma a palavra, né? Então vamos ver agora no Novo Testamento. Então no Novo Testamento, nós vivemos na nova aliança. A aliança da lei foi anulada. A aliança da lei, o povo de Israel mesmo anulou. Era para ele aquela aliança e ele anulou. E nós vivemos na nova aliança que é no sangue de Jesus. Então na nova aliança Deus fala assim, que nenhuma condenação há para quem crê, para quem crê. Então quem crê, nova criatura é. É essa aí mesmo, irmão Michel? Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí que tá, ó. Então aqui o apóstolo Paulo aqui fala em Romanos, e para nós encerrar, ele confirma essa palavra. Então tudo que nós é falado aqui no Antigo Testamento é confirmado novo. Que na nova aliança em Cristo Jesus, aquele que crê em Cristo Jesus, que entregou sua vida para Jesus e disse assim, ó Jesus, faz em mim um novo coração, faz em mim um novo espírito. Então o apóstolo Paulo, aqueles que não andam na carne, mas andam no espírito. O que é andar no espírito e não na carne? Quem anda na carne é quem anda fazendo tudo que os desejos carnais, né? Tudo que desejar na carne, tudo que é pecado, imoralidades, vamos dizer assim, que venham os desejos da mente, a pessoa dá vazão e faz. Toda a maldade que está ali impregnada no ser humano, né? Exato. Dá ouvido à voz de Satanás que só quer fazer maldade, só quer fazer coisa errada, que só quer andar contra os princípios de Deus, como nós estávamos falando aqui, pessoas que querem, vamos dizer assim, deturpar totalmente o sentido da família, o sentido da convivência social. Isso é andar na carne. Isso é andar na carne. Na ganância, nas coisas erradas, pela ganância prejudicar os outros, roubar, enganar. Então a gente, escutando as notícias, a gente vê muito isso na política, né? Agora no tempo aí
da pandemia, então foi enviado muito dinheiro para a saúde, né, irmão Dirceu? Com certeza. E a gente vê casos e mais casos de escândalos, né, de governantes que receberam esse recurso e simplesmente roubaram esse recurso por ganância. Por ganância. Então isso é maldade pura, isso é uma maldade sem fim. Né? Realmente. Trouxe morte a um monte de gente, fez morrer um monte de gente pela ganância, pelo apego àquela ganância, porque quer se dar bem. Só quer se dar bem, não importa a consequência disso. Só quer se divertir e aproveitar os prazeres, né, que a vida proporciona, mas sem pensar no próximo, sem pensar que isso que ele faz traz consequências terríveis ao próximo. Isso não agrada a Deus. E quem vive no Espírito é o quê? Quem vive na presença de Deus. Abre o coração e dá lugar para que Deus venha a entrar na sua vida, no seu coração, fazer da sua alma um templo do Espírito Santo, e a pessoa mude a sua consciência, mude a sua forma de agir, de pensar, né, amando a Deus sobre todas as coisas e amando a seu próximo como a si mesmo. E quando nós amar o próximo, nós não vamos fazer maldade para o próximo, nós não vamos fazer aquilo que vai fazer o próximo sofrer. Então, dito isto, né, a palavra vamos se confirmando no Velho e no Novo Testamento, não há nenhuma condenação para os que crêem. Então, se você tem na mente que eu estou amaldiçoado porque isso, porque aquilo, porque meu avô fez isso, minha mãe fez aquilo, minha avó fez aquilo, e essa maldição está caindo sobre mim, confie em Jesus Cristo, porque a palavra é verdadeira. Tenha fé e a palavra diz assim, nenhuma condenação há para os que crerem. Então, nenhuma condenação há para você que crê em Cristo Jesus. Confie nele, creia nisso, e isso vai ser libertador para a tua vida. Amém? Eu quero deixar um abraço a todos e um excelente domingo a todos, irmão Dirceu. Maravilhosa palavra, pastor. E mais uma vez, aqui estamos encerrando essa live aí, de muitas que virão, né, pastor, com certeza, para falar sobre a palavra de Deus. A palavra de Deus é fiel. Em nome de Jesus, um bom domingo a todos, um ótimo domingo a todos e até a próxima oportunidade. Valeu, pastor. Um abraço. Deus abençoe.